Olá, meus amados irmãos, boa tarde. Cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma tarde de paz e bênçãos nessa quinta-feira maravilhosa. Estamos aqui para mais um vídeo. Há algum tempo que eu não falo sobre esse assunto. E hoje eu quero estar abordando aqui escatologia. Falar sobre nova ordem mundial. É um tema muito polêmico, né? Muito abordado nesses dias atuais de pandemia, de CVD-19. Gostaria de estar lendo com os irmãos o livro do profeta Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 23. E depois vou estar fazendo um apanhado também na minha apostila de escatologia. A apostila é essa que eu já ministro e se estuda há 10 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do bom mestre. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, ele pisará os pés e fará em pedaços. E, quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, nova ordem mundial. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Só até aqui. Quando nós falamos de 10 pontas, nós falamos de 10 regiões. O planeta Terra será dividido em 10 regiões. E essas regiões terão os seus líderes. E essas 10 regiões darão seu poder ao anticristo, a ponta pequena, ou a besta que subiu do mar, ou seja, das nações. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino levantarão 10 reis. Depois deles levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3. E proferirá palavras contra o santo do Altíssimo. Em primeiro lugar, vai se levantar o anticristo, a besta que subiu do mar. Consequentemente, o falso profeta, a besta que subiu da terra, que terá domínio sobre o reino espiritual e trará consigo uma nova religião mundial, fará um ecumenismo, a fim de que os costumes judaicos cristãos sejam dissipados da face da terra. Nós podemos ver que várias leis estão sendo sancionadas em vários países. Alguns países da Europa já estão taxando o evangelho como discurso de ódio. E quando a Bíblia nos diz aqui que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, é que ele vai querer o término do evangelho. Ele vai querer acabar com toda a lembrança de cristianismo. Porque esse movimento que está em busca da nova ordem mundial, também conhecido como nova era, eles apregoam, eles dizem, eles ensinam nas suas reuniões esotéricas que a era de peixes, os últimos 2000 anos, foram regidas pela era de peixes. Era essa que simbolizava o cristianismo. E a era de peixes não cumpriu as suas promessas. Jesus Cristo não veio arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo não solucionou os problemas da humanidade, segundo eles. E por isso que há uma necessidade de uma nova ordem mundial. Por isso que há uma necessidade dessa nova era tomar o poder para si. Era essa que é a de Aquários. No ano 2000, passou-se a era de peixe para a era de Aquários. Por isso também tem essa facção chamada de nova era. Os globalistas. E por isso que se dá o nome também de nova ordem mundial. Né, irmãos? E eles proferirão palavras contra o santo do Altíssimo, a fim de que venha a ser dissipada toda a lembrança de Deus, de Cristo Jesus. Em muitos países da Europa,
Já não se falam mais de Jesus Cristo, já não se falam mais de Deus, já não se falam mais da salvação, já não se fala mais do Evangelho, como eu já falei, por causa das pregações sobre postura, personalidade, caráter, por causa de algumas passagens que falam sobre, qual termo eu vou usar aqui? Que falam sobre escolhas pessoais, né? Na área da sexualidade. Como a Bíblia tem algumas partes que falam sobre isso, eles querem banir e falam que é discurso de ódio, que os cristãos, as pessoas não aceitam o seu semelhante como eles são, com as suas escolhas. Cada um tem a sua escolha. Cada um pode escolher ser o que quiser. Deus deu livre-arbítrio para cada ser humano. Deus não criou nenhum robô, nem boneco de marionete, para que ele faça o que quer. Para que faça o que Deus quer. Deus dá a opção de obedecer ou não obedecer. De servi-lo ou não servi-lo. De crer em Jesus Cristo, seu enviado, ou não crer. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. E o próprio Jesus Cristo respondeu para Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o Pai estava em Cristo Jesus e Cristo estava no Pai. Então ninguém ficará eternamente com o Pai se não for por intermédio do nome de Jesus Cristo. E aqui nós estamos falando de escatologia. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo, 1 ano, de tempo, e tempos, 2 anos, 1 mais 2, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio, que é a primeira fase da grande tribulação. A Bíblia nos diz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, capítulo 9 de Daniel, versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, 3 anos e meio, ele firmará um concerto com os santos do Altíssimo, que são os judeus. Voltará a fazer os sacrifícios, o terceiro templo será reerguido, Jerusalém será a capital de Israel, vai ser tudo mil maravilhas. E ele firmará um concerto por 1 semana, ou seja, 7 anos. Na metade da semana, ele quebrará o concerto, porque ele exigirá que os judeus o adorem, o reverenciem, e os sacrifícios sejam voltados para ele, porque ele se dominará, ele vai se dar o nome, denominar Deus, no lugar do Altíssimo. Vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo receber a adoração do Altíssimo, do Eterno. E os judeus não se prostram diante de homem. Tanto é que os judeus foram tão zelosos que eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Dessa vez agora, na segunda vinda de Cristo Jesus na terra, não é o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, na última batalha do Armagedon, quando Cristo Jesus, com os seus salvos, os seus arrebatados, o seu povo, virá na terra para governar durante 1000 anos, no milênio. Jesus vai pisar na terra com seus santos. O arrebatamento da igreja, nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, nós nos encontraremos com ele nos ares, como diz 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 22, que nós, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Ele não vai pisar. No arrebatamento da igreja, Cristo Jesus não pisará na terra. Nos encontraremos com ele nos ares, nas regiões celestiais. E teremos nossos corpos transformados. Isso que é mortal
será revestida em imortalidade. Isso que é corruptível será revestido em incorruptibilidade. E depois tornaremos para que Jesus cumpra com a sua palavra, na qual diz que destruirá o anticristo com o sopro da sua boca e o lançará no lago de fogo e enxofre. Satanás, que é o dragão, que energizará, que dará poder ao anticristo e ao falso profeta, com a permissão do Senhor. Satanás, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E todos os seus anjos, demônios e todos aqueles que não se arrependeram e não glorificaram a Deus, nem nas suas vidas, nem no seu período de vida, nem no seu período quase morte. Quantas pessoas têm a oportunidade de se arrependerem e não se arrependem? Amém? Então, ele firmará um concerto com muitos por uma semana e quebrará esse concerto, que são os santos do Altíssimo. Desses santos do Altíssimo, 144 mil serão selados. E ele não conseguirá, e ele não conseguirá matá-los. Louvado seja Deus. Então, meus amados, estamos falando de uma trindade satânica que em breve se levantará. Como nova ordem mundial já é um termo muito propagado, um termo que até pessoas não cristãs já conhecem, uns creem e outros não creem. Eles agora inventaram um novo termo chamado Grande Reset, The Great Reset. Tem até um livro sobre isso. Tem um livro sobre o Grande Reset, você pode estar comprando. Pode pesquisar na internet, que agora não tem como dizer que é teoria da conspiração, porque tem um livro reconhecido. O Grande Reset. E esse Grande Reset está previsto até 2030. Até 2030, eles querem resetar, ou seja, uma nova ordem mundial com outro termo. Mudar a lei, mudar os tempos. E com essa mudança, o cristianismo, ele não está nos planos da nova ordem mundial. Irmãos, existem duas linhas teológicas para o arrebatamento da igreja. A primeira linha teológica que eu vou colocar para vocês é a mais aceita e a mais apregoada. Que a igreja será arrebatada antes da ascensão do anticristo. Antes do anticristo começar a reinar na terra, a igreja será arrebatada e aí sim ele se apresentará com essa nova ordem mundial, começando a primeira fase da grande tribulação. A grande tribulação, ela será dividida em duas fases. A primeira, 3 anos e meio, e a segunda. A primeira fase da grande tribulação, ele vem trazendo a sua pregação, ele vem trazendo a sua ideia mundial, paz mundial, igualdade social para todos, um mundo igual para todos, prosperidade, alcance de todos e um mundo melhor para todos. Para isso, para que o grande reset venha acontecer, para que a nova ordem mundial venha entrar em vigor, será necessária uma nova moeda mundial. Provavelmente, o que todos já estão se acostumando, que é a moeda digital. Uma única moeda digital para o mundo inteiro. Hoje tem blockchains, hoje tem várias moedas digitais. A China já lançou sua moeda digital. Muitos países, Estados Unidos, países desenvolvidos, os países desenvolvidos quase não andam mais, não fazem suas transações com dinheiro. É cartão de débito, crédito, Pix. E outras plataformas digitais de pagamento. Como aqui também tem PicPay, tem o PicPay, tem vários aplicativos. Justamente para já nós entrarmos no sistema do anticristo. Para quando ele exigir que seja retirado o dinheiro da face da terra, o dinheiro caia no desuso, vire obsoleto, todos já estejam no seu sistema, acostumados com isso. Isso se deu quando começou as transações serem feitas eletronicamente.
através dos cartões de débito e crédito. Ele já foi implantando a sociedade no seu sistema. Não é da noite para o dia, irmãos. Hoje, a sociedade está se reeducando, sendo reeducada. Hoje nós somos obrigados a várias coisas e nós estamos aceitando. E para essa nova ordem mundial entrar em vigor, esse grande reset entrar em vigor, provavelmente é um sistema digital. E vamos lá. Vamos supor que eu tenha R$1 milhão. Quem dera que fosse agora, antes da ascensão do anticristo. Mas vamos supor que eu tenho R$1 milhão de reais. Vou ser humilde. E eu queira converter esse R$1 milhão na nova moeda única mundial. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 16, que o povo só vai poder comprar ou vender quem tiver a marca da besta. A nova identificação mundial. Então, meus amados irmãos, o negócio é sério. Essa nova ordem mundial está sendo trabalhada desde 1773 por várias pessoas esotéricas, vários médiuns, Madame Blavatsky, entre outras, e outros também. Então, meus amados irmãos, estamos vivendo os últimos anos na face da Terra. Eu não sei se o grande reset, essa nova ordem mundial, se o arrebatamento da igreja, eu não sei se o evangelho, a permanência do cristianismo na terra e do Espírito Santo tem mais 50 anos. Ninguém pode dar data. Seria leviano da minha parte falar que até 2030 a igreja vai ser arrebatada. Até 2030 o grande reset é a nova ordem mundial e acabou. Isso são os planos dos globalistas. Esse é o plano dessas instituições. Né? Eu não posso falar o nome das instituições. São os planos deles. Porém, os planos deles não ultrapassam o cronograma de Deus. Se não estiver dentro do cronograma de Deus, vai até o grande reset vai passar 30, 40, 50. Porém, irmãos, saiba de uma coisa, está muito próximo. A era digital trouxe consigo muitos benefícios. Aparentemente, a nova ordem mundial, aparentemente o grande reset, aparentemente o mundo digital, ele traz consigo muitas vantagens. Muitas vantagens. Roubo vai acabar, vai diminuir. Sequestro, tráfico de drogas, a criminalidade, a marginalidade vai diminuir. No Brasil já tem algumas lojas. Mas nos países desenvolvidos, você entra numa loja dessa, conveniência, abastecimento, lojas americanas, casa e vídeo, você não precisa de dinheiro, reconhecimento facial. É reconhecimento facial, é pelo telefone, é tudo digital, sem dinheiro. Você entra, compra sua mercadoria, sai, não tem funcionários, ainda vai ter isso. A nova ordem mundial, com o 5G, o 6G, quer proporcionar segurança e diminuir o número de empregos no globo terrestre. Sem emprego, você vai viver de quê? O camarada que é frentista vai viver de quê? A pessoa que é balconista na loja de conveniência. Hoje nós podemos ver que nós ligamos para as operadoras de celulares, ligamos para algumas lojas, e o que acontece? Uma inteligência artificial nos atende. É Eduardo, é Bia, é não sei quem, é não sei quem. O próprio YouTube, ele é administrado por uma inteligência artificial. Está acabando as profissões. Sabe para quê, meu amado? Para quando vier a nova identificação mundial, quando ele quer obrigar a todos terem essa nova identificação mundial,
o sistema da besta, ou o número do seu nome, ou a imagem do seu nome, todos sejam obrigados a colocar, porque não vai poder comprar nem vender. E tampouco terá emprego para todas as pessoas. As pessoas que tiverem a marca não vai ter emprego para todos, vão ser alimentados pelo sistema, pelo governo, ou seja, vai ter que comer o que o governo der. Então a primeira linha teológica do arrebatamento da igreja é justamente a igreja ser arrebatada antes dessas coisas acontecerem, antes da nova ordem mundial, antes do grande reset, antes dessa lei ser exigida pelo anticristo, antes da ascensão do anticristo. Essa é a linha teológica mais aceita e mais apregoada. Até quem não tem conhecimento escatológico fala que a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo. E a segunda linha teológica do arrebatamento da igreja se dá que a igreja será arrebatada dentre os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Como eu acabei de falar, os primeiros 3 anos e meio é a ascensão do anticristo, a apresentação dele, da sua nova ordem mundial, da sua nova lei. É a obrigação das pessoas, dos seres humanos, a colocar a nova identificação mundial, a fim de que só possa comprar ou vender ou fazer qualquer uma transação financeira, comercial, quem tiver a sua identificação mundial. Um sistema que será colocado na mão direita ou na testa. Vamos ler Apocalipse capítulo 13? Vamos lá, galera. Vamos estudar um pouco a Bíblia? Apocalipse capítulo 13. Aleluia. Versículo. Glória a Deus. Versículo 11. Mas nós vamos frisar os 3 últimos. A besta que subiu da terra, o falso profeta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. E falava como o dragão é Satanás, que dará poder ao anticristo e ao falso profeta. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E vê que ele é totalmente diferente de Deus. Ele quer trazer uma nova lei, uma nova ordem. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a gente vai para a igreja, ouve a palavra. Você vê Jesus? Você vê Deus? Você vê o Divino Espírito Santo? Não, você vê as pessoas serem usadas pelo Espírito Santo. Você vê as pessoas e crê no Deus Todo-Poderoso que está usando as pessoas. Mas eles não, eles querem fazer descer fogo do céu à vista dos homens, a fim de que o homem creia que eles são enviados. Que o anticristo é o Messias e que o falso profeta é um grande líder mundial, um grande profeta que veio juntamente com o Messias para trazer salvação, paz mundial, prosperidade, um novo mundo, um mundo de paz, de bênçãos, um mundo igual para todos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Aleluia. E enganos que habitam na terra, versículo 14, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 14. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Agora você me explica, como vai dar espírito à imagem da besta? Como vai fazer uma imagem para ele? Você não está me vendo? Se Deus quiser, você vai me ver no 80% do planeta Terra. Esse vídeo pode chegar na Grécia, porque eu já tive um comentário de pessoas que estão na Grécia, no sul da Grécia, Estados Unidos, Europa. Lá no Xing Ling não. Lá no Xing Ling não chega não. Xing Ling, Japão, Indonésia, alguns países esse vídeo não vai chegar não. Porque tem suas redes sociais próprias, justamente para que os pensamentos do Oriente, da América Latina, que é
países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, não chegue até as suas populações. Existem países que são totalmente fechados ao cristianismo, ao evangelho. Nenhum tipo de vídeo, nenhum tipo de fala pode entrar nas redes sociais desses países. Mas esse vídeo vai ser ministrado em vários países do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, vai ser o anticristo. O Satanás ele não é onipresente. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são onipresentes. Ou seja, para ele ser adorado em todo o globo terrestre, tem que fazer uma imagem e dar espírito a essa imagem. Também conhecido como holograma. O processo do holograma, o camarada pode dar uma palestra, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China, pode estar no Japão, dar uma palestra tecnológica e o holograma ser instalado numa sala e todos pensarem que é a própria pessoa. Essa é a imagem que vai ser dada à besta, para que todos o adorem. Entendeu? Porque no começo desse vídeo, no meio mais ou menos, eu falei que a tecnologia trouxe coisas boas e coisas ruins. A tecnologia está a favor do anticristo, mas ainda está ao nosso favor, para eu e você apregoarmos a palavra de Deus e para nós esclarecermos tudo quanto está acontecendo agora. É tudo bíblico, irmãos. Não é história da carochinha. Leia a Bíblia Sagrada. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Leia o livro de Apocalipse. Pede explicação no Google sobre o livro do Apocalipse, que é um livro científico. O apóstolo João, ele não tinha vocabulário suficiente para descrever as coisas que aconteceriam no nosso tempo atual. Nota-se que, olha o que ele escreveu, que, aleluia, foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo... versículo 14, enganos que habitam na terra, com sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, começamos aqui a demonstrar para você a crença. Eu acredito que 70% dos cristãos creem no arrebatamento pré-tribulacional, que é antes da ascensão do anticristo. Eu acredito que no máximo aí 30% crê no arrebatamento na primeira fase da grande tribulação, também conhecido como arrebatamento pós-tribulacional, dentro da primeira fase da grande tribulação. Sabe por quê, irmãos? A primeira fase é a ascensão do anticristo. É perseguição contra a igreja. Se a igreja for arrebatada antes da ascensão do anticristo, vai ficar os desviados, os rebeldes, os incrédulos, aqueles que até iam para a igreja, até eram batizados, até tomavam santa ceia, porém não criam piamente nas santas e sagradas escrituras. Viviam de qualquer maneira na presença do Senhor. Não se importava com ler Bíblia, com obedecer pastores. De 3 em 3 meses estava numa igreja. Não obedecia às suas lideranças. Não era submisso às suas lideranças. Não fazia a obra de Deus com zelo. Não ofertava, não dizimava. Não visitava pessoas enfermas. Não evangelizava, não vigiava, não jejuava. Eram pessoas religiosas. Eram frequentadores de igreja. Não tinha compromisso com o Divino Espírito Santo. Não tinha prazer em sentir a presença do Espírito Santo. E se a igreja for arrebatada antes da ascensão do anticristo, eles terão a prova de que Jesus veio e arrebatou a sua igreja. E serão perseguidos nesses primeiros 3 anos e meio. E se eles não colocarem a imagem da besta, não vão poder comprar nem vender. Em contrapartida, a imagem da besta, como eu falei, a tecnologia vai estar a favor dele. Você pode ver que já foram desenvolvidos vários chips, principalmente na savana, na África, vários animais rastreados. E os chips foram programados para durarem 100 anos. Irmãos, eu tinha que ter estudado mais um pouquinho. Mas eu, sinceramente,
Eu não tenho em mente qual é o animal que dure 100 anos. Os cachorros, gatos, foram as primeiras cobaias desses chips. E agora, com desculpa da extinção, alguns animais que estão prestes a serem extintos, para que isso não venha acontecer, eles foram chipados também. E esse chip contém o GPS, localização, onde eles estão, quantos eles são. Assim será a nova identificação mundial. Ela conterá um GPS e facilitará a contagem da raça humana. No Brasil, nós temos aproximadamente 250 milhões de pessoas. Aí vamos supor que o anticristo olhe para o Brasil e diga assim: vem que aquele país lá de terceiro mundo, onde tinha um grande avivamento, e os fanáticos, a igreja foi arrebatada, né? O homem lá levou os seus, foram abduzidos, vamos dizer assim, foram abduzidos porque a gente não pode dar o braço a torcer, mas o homem lá de cima levou os santos dele. Mas tem fanático que ficou lá que não vai querer botar a nossa identificação mundial. Quantos brasileiros tem nesse momento? 250 milhões. Ué, e por que só 150 milhões colocaram? Porque aí tinha 250 milhões. Vamos botar que 50 milhões foram arrebatados. 200. Por que só 100 colocaram a identificação mundial na mão direita ou na testa? Ó, Exército, Aeronáutica, Marinha, as polícias civis, militares e federais, todos atrás dos fanáticos. Quem não colocar a nova identificação mundial vai morrer. Pode falar que vai morrer. E aí, irmãos? Vai ter um aparelho? Não adianta você mentir. Ah, não tem. Não. Não, você tem? Tá de luva por quê? Ah, não tem. O aparelho vai lá, vai constar que você não tem. Coloca ou morre. Ou seja, se Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, na primeira, se o arrebatamento se der na fase pré-tribulacional, vão ter os desviados. E se o arrebatamento se der no período pós-tribulacional, na primeira fase da grande tribulação, da ascensão do anticristo e da exigência da nova identificação mundial, vai ficar estreito do mesmo jeito, irmãos. Eu, particularmente, pelos meus estudos, pela minha dedicação, pelo meu entendimento, eu creio no arrebatamento pós-tribulacional. Na primeira fase da grande tribulação, os 3 anos e meio. Porque os primeiros 3 anos e meio é a ascensão do anticristo. Vai ter essa opressão da perseguição. Vai ter essa opressão. Eu creio dessa forma. Eu, Márcio Assis da Veiga, faço parte mais ou menos dos 30% que creem assim também ou menos. Que o arrebatamento da igreja se dará na primeira fase da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio. Agora, se vai ser 3 meses, se vão ser 6, se vai ser 1 ano, se vai ser 1 ano e meio, nem Cristo Jesus sabe. Mas sabemos que o arrebatamento se dará. Que o arrebatamento é fiel, é verdadeiro. Seja na primeira fase da grande tribulação ou no período pré-tribulacional. Antes da ascensão do anticristo. Antes da apresentação do anticristo da sua nova ordem mundial. Isso é inevitável. Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Não tem jeito. Seja no período pré-tribulacional ou pós-tribulacional. Também, amados, não pode passar dos 3 anos e meio. Porque a partir dos 3 anos e meio é a ira de Deus sobre a face da terra. A igreja não pode estar presente na ira de Deus sobre a face da terra. Então quero deixar bem claro. Existem 2 linhas teológicas. 70% ou 75% dos cristãos creem no arrebatamento da igreja no período pré-tribulacional, antes da ascensão do anticristo. E 25% a 30% dos cristãos creem que a igreja será arrebatada dentro da primeira fase da grande tribulação. Aí dia, hora, mês, só o Eterno sabe o quanto nós vamos estar preparados para suportar a opressão do anticristo. Mas uma coisa eu quero que todos saibam: Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Se vier no período pré-tribulacional, a sua palavra se cumpriu. Porque 70% das pessoas creem dessa forma.
Se vier no período pós-tribulacional, a sua palavra se cumpriu. Não é heresia nenhuma das duas. Porque Deus, ele não vai se contradizer. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Amém, meus amados irmãos? É um vídeo cumprido, porque é escatologia. Não tem jeito. Então vamos lá, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. E se fizesse que fossem mortos todos os que, aleluia, todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666, o famoso 666. Então, meus amados irmãos, isso está aí. Escatologia, livro de Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel, colocando todas as características do anticristo, do falso profeta. E tudo que está armado para que as coisas venham a acontecer. E eu quero deixar aqui também o capítulo 14, que vai nos falar, o capítulo 14, irmãos, começa a ira de Deus sobre a face da terra. Os santos não poderão estar presentes. Só aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E se a igreja foi arrebatada no período pré-tribulacional e eles ficaram para trás, os desviados, mesmo aqueles que estavam na casa de Deus, porém seus nomes não estavam escritos no livro da vida, ficaram para trás, vão ter que se virar aí. E se eles se consertarem, muitos perderão as suas vidas, outros não, que continuarão pregando o evangelho para que outras pessoas não coloquem a marca da besta e não sejam condenadas junto com a besta e com o falso profeta. Muitos cristãos desviados voltarão para Jesus e, se for necessário, perderão até as suas próprias vidas para defender a sua salvação, a última chance de salvação, e defender a causa do evangelho e defender almas para que elas não vão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, meus amados irmãos? Espero que todos entendam. Comentem, façam suas perguntas. Não façam comentários abusivos. Se quiserem também fazer, façam. Vou ignorar. Mas façam perguntas. Nós estaremos aí justamente com o Espírito Santo para tirar suas dúvidas. Espero que eu esteja sendo bem claro concernente às duas linhas teológicas de pensamento sobre o arrebatamento da igreja. O cordeiro e os seus gemidos no Monte Sião, Apocalipse capítulo 14. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Vamos recapitular, vamos ler versículo 6. 3 anjos proclamam os juízos de Deus, que é o mais interessante nesse momento. E vi outro anjo voar pelo céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aleluias. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam.
Meus amados e queridos irmãos, notemos que o CVD-19 está trazendo um terror mundialmente. E muitos santos estão perdendo suas vidas. A gente acabou de ler agora Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Por quê, irmãos? Vão ser dias terríveis os dias do anticristo. Vão ser dias de perseguição, dias dolorosos. É muito triste perder um ente querido, um pastor, um diácono. O diácono é aquele que organiza, o verdadeiro diácono. Ele organiza a igreja, ele é sonoplasta, ele vê as cadeiras, ele limpa a igreja, ele vê os banheiros, ele vê se tem água nos bebedouros, se tem copos descartáveis. Ele agora, nesse momento, o diácono, ele vê se tem álcool em gel, ele vê se tem álcool em gel no púlpito, para higienizar as mãos das pessoas que estão entrando nas igrejas. O diácono é a peça fundamental da igreja. É ruim perder um diácono, um obreiro, um presbítero, que é o homem da palavra, o homem da doutrina, um copastor, aquele que quando o pastor falta, ele está ali para dar auxílio, para dar suporte. É aquele que foi escolhido para ser o dirigente da congregação, o pastor local. É o presbítero, também uma peça fundamental na igreja do Senhor. É triste perder um presbítero, uma missionária, a mulher que vai ao campo, vai fazer culto nos lares, vai evangelizar. A mulher da mesa de oração, as missionárias, as obreiras. Mas, irmãos, se foi a vontade do Senhor, não se entristeça, não se desespere. Não pense que aquela pessoa também estava no pecado. Porque a Bíblia nos diz, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. 2 pontos, tipo assim, exclamando, chamando a nossa atenção. Escreve. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras sigam. Então, os pastores, os líderes, evangelistas, presbíteros, missionárias, missionários, diáconos, diaconisas, obreiras, servos do Senhor, que têm partido para o Senhor, eles são bem-aventurados. A Bíblia também nos diz no livro dos Salmos que é agradável ao Senhor a morte dos seus justos, porque vão para o repouso, vão para o seio de Abraão. É por isso que a fé sem obra, ela é morta. Nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, é pela graça, é pela infinita misericórdia. O homem não tem virtude, qualidades para se salvar, se não for pela infinita misericórdia e pela Bíblia Sagrada. Então, porém, as obras são necessárias. As obras mostram que nós temos fé, mostra a gratidão. Quando nós evangelizamos nas bocas de fumo, nas áreas de milícias, nos viadutos, entregamos quentinhas, fazemos obras sociais. Quando nós falamos do amor de Deus no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas plataformas digitais, quando nós falamos do amor de Deus a fim de que as pessoas sejam salvas, libertas, transformadas, essas obras vão nos seguir. E são essas obras que fazem com que Deus olhe para nós com olhos de misericórdia e nos sustente. Mas se Deus quiser me levar, igual o irmão Lázaro está entubado, se Deus levar o irmão Lázaro combateu um bom combate, encerrou a sua carreira e guardou a sua fé. Vai para o seio de Abraão, lugar de repouso, lugar inigualável. Não existe lugar no planeta Terra que se compare ao seio de Abraão, aonde os mortos em Cristo Jesus vão aguardar o arrebatamento da igreja. Eles ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados e se encontrarão com Cristo Jesus primeiro. E assim como ele é, serão. E nós também seremos. Nós que estivermos vivos, alcançarmos a graça do arrebatamento, não passarmos pela morte, seremos transformados, seremos como ele é. Seja
na primeira fase da grande tribulação ou pré-tribulacional antes da grande tribulação. Uma coisa eu quero te deixar bem claro: Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, um povo seu, especial, zelosos e com boas obras. Seja um povo de Deus, seja um servo do Altíssimo. Jesus Cristo vai vir buscar uma igreja dentro de uma igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 15, capítulo 15, vou passar para o capítulo 15, para terminarmos aí em 50 minutos. Os 7 anjos proclamam as taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Irmãos, eu creio no arrebatamento pós-tribulacional, nos primeiros 3 anos da grande tribulação. Deus queira que o arrebatamento seja pré-tribulacional. Eu não estou aqui apregoando que vai ser e pronto e acabou. Eu estou aqui apregoando que existem 2 linhas teológicas de pensamento sobre o arrebatamento da igreja. O pré-tribulacional, antes da ascensão do anticristo, e a outra linha, que é na primeira fase, os 3 anos e meio. Eu creio que é na primeira fase. Mas se for pré-tribulacional, glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus. Tá, irmãos? Então, não estou dizendo que quem crê no pré está errado, nem que está crendo no pós. Amém? Estou dizendo que Jesus Cristo vai vir arrebentar a sua igreja. Mas olha só quantas evidências. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. Também os que saíram vitoriosos da besta. Quem saiu vitorioso da besta? Não é aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida? Que combateram contra ela? Por isso que eu creio no arrebatamento pós-tribulacional. Não digo que os irmãos, 70% da igreja está errada. Mas eu digo que, seja pré-tribulacional, pós-tribulacional, a igreja do Senhor tem que estar preparada para passar pelo arrebatamento. Para subir. Nada de segunda chance. Não. A segunda trombeta, não. Os anjos tocaram a trombeta, nós temos que subir. Lute, se esforce. Lute mais um pouquinho. Persevere mais um pouquinho. Poxa, mas está doendo, o senhor não sabe o que aconteceu. Meu pai morreu, minha mãe era uma grande serva de Deus. Meu pai era um santo homem de Deus, morreu. Meu pastor morreu, não acredito. Que Deus é esse? Não, irmãos. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Leia a Bíblia Sagrada, por favor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Chegou a hora, chegou o momento. Pode ter 30, pode ter 40, pode ter 50, pode ter 80, pode ter 100. Chegou o momento, Deus achou que é o momento. Seja CVD, seja um infarto fulminante, seja um AVC, seja um acidente de carro, de moto, uma queda. A morte só precisa de um motivo. A morte só precisa de um motivo para vir buscar a pessoa. Então, se for o CVD, se for um acidente vascular cerebral, se for um infarto, se for um câncer, se for falência múltipla dos órgãos, do nada a pessoa dormiu e não acordou. Dormiu bem, acordou doente. Segunda-feira eu pensei que ia morrer. Meu filho me pegou desmaiado dentro da van quase. Eu pensei que ia morrer. Faltou pouco, do nada. Eu não sei se a pressão baixou, subiu. Eu sei que eu vim trazendo a van pela infinita misericórdia dirigindo. Cheguei no lugar onde eu guardo a van, puf, deixei a van morrer e dali. Só sei que ele me pegou, me botou do lado, me levou pra casa. E eu demorei pra me reanimar umas 2 horas. Tomei remédio. Minha esposa fazendo massagem no meu peito. E eu sei meus sentidos. Mas Deus deu vitória, tô aqui. Não morri aquele dia, mas eu não sei. O dia e a hora pertence a Deus. Amém, meus amados irmãos? Então não fique desesperado, não se desvie da presença do Senhor, porque, infelizmente, irmãos, nós nascemos para morrer um dia. Seja CVD, ou essas enfermidades que existem por aí, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Creia dessa forma. Sinta a dor da perda, sinta a dor da saudade, mas não sinta a dor do remorso. Faça tudo que tiver ao teu alcance de fazer agora. Depois que morreu não adianta.
se retalhar, não adianta se rasgar, não adianta botar coroas de flores, não adianta botar anel de ouro no dedo, cordão. Não adianta nada disso. Tiver que fazer, beije, abrace, ame, presenteie, faça reforma na casa do seu pai, dá um presente ao seu pastor, aos seus irmãos em Cristo. Faça tudo o que tiver que fazer agora. Para depois não ficar aí dando show tem gente que dá um show tão grande no enterro e quando a pessoa era viva não fazia questão nenhuma. Hipocrisia, né, irmãos? Me perdoe, mas vou falar a verdade. Versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia, versículo 5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga mais maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Aqui, irmãos, a igreja já foi arrebatada, independente de pré ou pós-tribulacional. A igreja não pode passar pela ira de Deus. A ira de Deus não. Tem essa brecha, que é como eu acredito, que a igreja vai ser arrebatada no período pós-tribulacional, na primeira fase da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Do capítulo 14 para frente é a ira de Deus sobre a face da terra. A igreja não vai ficar 1 minuto. Só quem se perdeu mesmo. Não tem jeito. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que eres, santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Alabaste clama terra subinai. Alai jou de comanai. Alabranjou de col de calassuri clama alabastéria. Entre os mantos de prova, xarabandarábia terra. Xenemere carabandaremede carabandarábia terra. Aleluia! Glórias ao Espírito Santo, meu Deus. É forte e eterno. Tem misericórdia das nossas almas, ó Pai, para nós sermos arrebatados. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores todos os moradores da terra. Porque muitas pessoas vão aplaudir, irmãos. Ah, não botou a nova identificação mundial, não? Vamos botar Emanuel. Vamos botar assim, Emanuel, nome do anticristo. O nosso excelentíssimo amigo, ditador mundial, Emanuel. Ele quer salvar o ser humano, dando essa nova identificação, essa nova chance. Todos terão bens em comum, como era a igreja primitiva. Todos terão igualdade social. Mas os fanáticos, esses crentes doidos, eles não querem. Eles dizem que o outro povo deles foram arrebatados e eles ficaram para trás. E eles não querem colocar a identificação, tem que morrer. Eles têm que morrer. Assim como o apóstolo Paulo, antes de se converter, e fariseus, gigarceus e os judeus davam seu voto a favor da morte dos cristãos, daqueles que não negavam a Jesus Cristo, nos dias do arrebatamento da igreja vai ser assim. Por isso que aqui está dizendo:
como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, tu também deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Louvado seja Deus. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aleluias. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ó, aquecimento global aí, ó. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com grande fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de tanta dor. Aleluias. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu. E não se arrependeram das suas más obras. Glórias ao Espírito Santo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, a trindade maligna, o dragão Satanás, a besta, o anticristo e o falso profeta, vi sair espíritos de demônios, que faziam prodígios, os quais vão ao encontro aos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Meu Deus, tem misericórdia, me ajuda a vigiar, Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, ou seja, guarda a sua condição de crente falso, ou de crente verdadeiro. Guarda a sua condição de crente que tem o nome escrito no livro da vida. Lute, se esforce, vigie, chore, se arrependa. Não peque e continue na prática do pecado sem arrependimento. Pede a Deus para te livrar. Deus me livra de todo pecado. Aleluias. Para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu é chamado de Armagedon. E os 7 anjos derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos. E um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, meus amados irmãos, creia em Jesus Cristo, creia na redenção, creia no arrebatamento da igreja, seja pré-tribulacional, pós-tribulacional. Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Quem crê no pré-tribulacional tem que estar muito mais preparado ainda. Todos os seres humanos, todos os cristãos, todos os evangélicos, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, têm que crer no arrebatamento da igreja. Seja pré-tribulacional ou pós-tribulacional. Mas crê que Jesus Cristo vai vir te buscar e esteja na posição de crente salvo, cujo nome está escrito no livro da vida. Pecou, transgrediu, errou, falhou, fez aquilo que não agradou ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno, não é por causa do pecado, mas é porque não se arrependem dos seus pecados e não pedem perdão a Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde então, nos resolveremos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, os meus pecados, os teus, os nossos, sejam como a escarlata, eu tornarei como a branca lã. E ainda que sejam mais vermelhos que o carmesim, eu tornarei mais alvos que a neve, ou seja, eu perdoarei os seus pecados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isaías 59, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os meus ouvidos tampados para que não possam vos ouvir. Mas são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Então arrependa-se, ore a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu não quero que ninguém peque, transgrida, Mas se pecar, tu tem um advogado, Jesus Cristo justo. Ele foi feito propiciação no teu lugar.
Ele se fez sacrifício por você. Um sacrifício eterno. As orações sacerdotais não faziam efeitos eternos. Os sacrifícios sacerdotais, os cordeiros que eram oferecidos ano após ano. Então Jesus veio e se ofereceu a si mesmo, em meu e em seu lugar. Levou sobre si os meus e os teus pecados e de todo o globo terrestre. Independente de credo religioso, independente do que tenha feito, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Homicida, ladrão, prostituta, estelionatário, até o estrupador, até o pedófilo, se arrepender, a sociedade pode não perdoar. É um pecado difícil de um ser humano perdoar. De um ser humano. Mas quem morreu na cruz do Calvário, quem teve a coroa de espinho, as mãos furadas, os pés furados, o lado transpassado com a lança enorme, aquele chicote que quando agarrava nas costas dele, arrancava a carne dele, aquele que desceu da glória e se manifestou em carne, foi visto dos homens, recebido em cima da glória, mas antes passou pelo madeiro, se fez maldito. Esse perdoa os pecados. Esse perdoa as iniquidades. Esse espera o arrependimento. Então eu e você temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que eles sejam apagados e venham assim os tempos de refrigério sobre as nossas almas. Oremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ao Senhor sejam dadas honras e glórias e ações de graças, louvores e adorações. Senhor, perdoa meus pecados, ó Pai. Os pecados que eu cometi hoje, nessa tarde. Perdoa, meu Pai, todos os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, minhas iniquidades por gestos, atos, pensamentos, olhares e obras e atitudes. Tudo que eu tenho feito, Divino Espírito Santo, que tem entristecido o Senhor. Me dá força, me dá graça para eu vencer a minha natureza humana pecaminosa, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio no perdão dos pecados. Eu creio, Senhor da glória, que o Senhor se despojou da tua glória, desceu na terra e, aleluia, e se fez homem e apregoou, viveu 33 anos, pregou a tua palavra, assumiu o seu ministério com 30 anos e aos 33 foi morto, foi fiel até a morte, morte de cruz. Pelo que lhe foi dado o nome que é acima de todos os nomes. Nome este que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Messias. O Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Pai, prepara, Senhor, a igreja, prepara as pessoas do planeta Terra. Acrescenta fé aos nossos corações, Senhor. Que as pessoas possam ver esse vídeo até o final e serem alertadas da iminência do arrebatamento da igreja, da sua conversão genuína, do seu arrependimento dos seus pecados. É iminente que os seres humanos arrependam-se dos seus pecados, para que venha assim um tempo de refrigério sobre as vossas almas e consigamos vencer esse momento de tribulação, esse final do princípio das dores. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos os inscritos desse canal. Toma o planeta Terra nas tuas mãos. Toma as pessoas que têm sido vacinadas, que essas vacinas sejam eficazes, ó Pai, e que sejam descobertas outras vacinas, para que até o dia do arrebatamento da igreja o Senhor esteja trabalhando em prol da humanidade. Nós não merecemos, nós não somos dignos. E até o melhor cristão da face da terra não é digno nem merecedor. Mas nós cremos na tua infinita misericórdia e no teu amor, que é indescritível, é inigualável. O teu amor é algo extraordinário. O Senhor amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas, o planeta Terra, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continua nos abençoando, nos cobrindo com o teu sangue e nos dando vitória. No final de semana, amanhã sexta-feira, começa o primeiro dia do final de semana, dê o livramento, escape, as pessoas que vão estar nos bares, fazendo aglomerações, os bares funks de comunidade, os forróis, os pagodes, as curtições, as baladas, dá o livramento, escape, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, venha nos imunizar contra o CVD-19. Aumenta, Senhor, aumenta, aleluia, a nossa imunidade, aumenta os nossos anticorpos, nos cobre com o teu sangue, nos perdoa, nos purifica, nos santifica, nos lapida. Cria em nós, ó Deus, corações puros, renova em nós espíritos retos e inabaláveis. Não nos lance fora da tua presença, não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e nos sustenta com o espírito voluntário, para que possamos ensinar os transgressores os teus caminhos e os ímpios se converterem ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais esse vídeo. Nos cobre com teu sangue, nos abençoe e nos dá vitória. Em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos.
Tenha uma quinta-feira, restante quinta-feira, de paz, de bênçãos, no final de semana de livramentos, escapes e muitas realizações. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que o Senhor possa fazer chover chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu celeiro, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre o seu comércio, sobre o seu negócio, sobre a sua fonte de renda. Deus abençoe, repreenda o devorador, migrador, cortador e destruidor. E nos dê vitória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.